Olá, olá e olá! Tudo bem com você, líder? Estamos aqui em mais um episódio do Olá Líder Podcast, o seu podcast sobre liderança. Eu me chamo Júlio Cardoso e sou o host desse podcast. E hoje nós vamos falar de um tópico que é um pouco mais técnico, mas que é importante também para você que quer se desenvolver, que é a famosa análise SWOT, ou FOFA. Nossa, Júlio, mas o que é isso? Algumas pessoas já me falaram, mas eu não sei o que é. Hoje nós vamos saber o que é, como funciona e como isso pode beneficiar você da liderança, certo? Dito isso, papel e caneta na mão, que hoje é muito conteúdo para você, líder, tá bom? Vamos lá. Bem, o que é uma análise SWOT? Análise SWOT, na verdade, essas 4 letras, SWOT, S, W, O, T, elas são siglas que são tiradas do inglês, que aqui no Brasil a gente deixou como FOFA. Por isso que às vezes você pode ouvir por aí análise SWOT, que é o nome original, ou análise FOFA. Análise SWOT é um tipo de análise que você faz em cima de qualquer coisa, produto, pessoas, tarefas, projetos, onde você identifica forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Por isso, a sigla FOFA. Em inglês, o S é de strength, de força, o W é de weakness, de fraqueza, o O, opportunities, de oportunidade, e o T de threat, de ameaças. A gente vai trabalhar aqui mais como FOFA, que eu acho que fica mais fácil da gente entender e também para simplificar, né? A gente não precisa estar gastando aqui o inglês. A ideia é que seja algo mais simples mesmo e trazendo isso para o seu dia a dia, para que você também possa utilizar. Então veja, a análise FOFA ela vai te ajudar a ter uma visão mais ampla em relação ao seu objeto de estudo, digamos assim. A gente pode pegar a sua própria atuação como líder, e eu utilizo isso muito, inclusive, na minha mentoria, que eu faço com os meus mentorados sobre liderança, na minha metodologia Caminho da Liderança, o método CDL. A primeira coisa que o líder precisa fazer é se conhecer. Você precisa saber quais são suas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, para que você consiga ser mais honesto com você mesmo e com a sua equipe. A liderança, ela começa primeiro em você, depois você parte para liderar outras pessoas. Bem, mas dito isso, vamos lá. Então, exemplos práticos que eu posso te dar em relação a forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Mas antes, acho que vale alguma coisa tão interessante quanto isso. Uma definição simples, mas que vai ajudar você a categorizar melhor isto. Quando a gente fala dentro de uma análise SWOT ou FOFA, forças e fraquezas, elas são internas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que é algo relacionado diretamente a você, líder. Eu vou pegar o Júlio do início de carreira para demonstrar para você quais eram as forças e as fraquezas dele. Aquilo que dependia única e exclusivamente dele. Então, quais que eram as forças do Júlio em relação à liderança? Que é importante contextualizar também, para que fique mais fácil a sua análise, a sua avaliação e que você consiga colocar de maneira mais assertiva, ser mais honesto no que você vai sinalizar, que você vai pontuar, certo? Então, quais eram as forças, quais eram as fortalezas do Júlio de quase 20 anos atrás, de início de carreira na liderança? Bem, as forças dele estavam relacionadas, primeiro, à desenvoltura. O Júlio não tinha vergonha para falar, não tinha vergonha para se comunicar. Era alguém que era prestativo e era proativo. Não esperava alguém falar para fazer. Ele já fazia. Era alguém que gostava de aprender. Eu falo alguém que era, gente, mas eu ainda continuo nessa mesma pegada. Mas só para você entender como que era lá no início de carreira, tá bom? Então, a questão do estudo nunca foi um problema. Pelo contrário, era algo que eu sempre gostei. Ler
livros para me desenvolver nunca foi um problema, pelo contrário, sempre gostei, não tinha problema para me comunicar e não tinha vergonha. Vamos deixar só essas 4. Então, comunicação, leitura, estudo e não tinha vergonha. Pronto, vamos colocar esses 4, mais ou menos assim. Essas eram as minhas fortalezas, as minhas forças. Mas qual que eram as minhas fraquezas? No início de carreira, eu não tinha inteligência emocional, eu não sabia aplicar bons feedbacks, eu não conseguia montar planos de ação que realmente eram efetivos e eu não sabia fazer uma análise crítica. Essas eram as minhas fraquezas. E veja que tudo isso está relacionado à pessoa, é interno. Quem pode melhorar ou quem pode piorar essa situação? Única e exclusivamente eu. Não é o ambiente, não é o cenário, não é o local, não é alguém, sou eu. Somente eu posso fazer isso por mim. Somente eu podia aprender, somente eu podia evoluir e fazer desse cenário que parecia uma fraqueza, transformar isso numa oportunidade de crescimento. Mas a gente vai falar sobre isso um pouquinho posteriormente. Mas falando da parte interna, é isso. Forças são aquilo que eu tenho de bom, aquilo que eu faço, que eu domino e que é inerente à minha pessoa. As fraquezas são habilidades que eu tenho que são ruins ou habilidades que eu não tenho e que estão diretamente ligadas exclusivamente a mim. Por que a mim? Porque eu sou o objeto de análise dessa SWOT, dessa FOFA. Então, forças e fraquezas interno, que eu tenho o domínio para bom ou para melhoria, certo? Dito isso, o que é externo? Externo são justamente as outras 2 letras da análise SWOT, que são as oportunidades e as ameaças. As oportunidades estão relacionadas a coisas positivas, assim como as forças, porém de coisas que você não tem controle. Por exemplo, naquela mesma época, quais eram as oportunidades que o Júlio tinha, mas que não estavam sob o meu controle? Crescimento de equipe, aumento de salário, aumento de bonificação, mudança de cargo, ocupar uma nova cadeira dentro do segmento da liderança. Todas essas eram oportunidades, mas elas não dependiam da minha pessoa. Porque o aumento de salário, por mais que eu me esforçasse, tivesse muito trabalho, não era eu a pessoa que assinava e dizia, pronto, Júlio vai ganhar mais, Júlio vai ter uma bonificação. Por mais que eu fosse bom, e olha que eu estou falando do início da minha carreira, eu nem era tudo isso, mas digamos que eu fosse muito bom e quisesse mudar de cargo, eu só mudaria de cargo se a empresa tivesse uma estrutura, uma vaga para que eu pudesse mudar de cargo. Eu poderia ter todas as qualificações, mas se a vaga não estivesse disponível, como que isso ia ser uma oportunidade para mim? Então, entenda que as oportunidades estão relacionadas a terceiros. Elas servem de forma positiva para mim, mas eu não tenho controle sobre elas. O máximo que eu posso fazer é estar preparado para aproveitar essas oportunidades. Falando dentro da linguagem da análise SWOT, da FOFA, certo? O mesmo se aplica às ameaças. Quais eram as ameaças da época? Perder o meu projeto, ser demitido, ter reclamações de clientes, ter reclamações dos meus colaboradores. Então veja que eu poderia ser o melhor colaborador de todos. Ainda assim, a empresa poderia falir por motivos X, Y, Z e eu ser demitido? Os clientes, mesmo eu fazendo o melhor de todos os atendimentos, poderiam reclamar do meu trabalho? Os meus colaboradores, percebendo que eu não tinha tanta inteligência emocional,
poderiam trazer isso à tona? Então veja que tudo isso está relacionado a terceiros. É em relação à minha pessoa, mas eu não tenho controle sobre isso. O que eu posso fazer em relação às ameaças é minimizar com que elas ocorram. Ou melhor, me esforçar para que elas não ocorram. Sabendo que elas estão aí, o que eu posso fazer para que elas não aconteçam? Então, forças e fraquezas têm relação direta comigo. Eu tenho controle. Eu que crio isso. Está relacionado à minha pessoa. Diretamente. Oportunidades e ameaças, apesar de estarem direcionadas à minha pessoa dentro dessa análise SWOT, eu não tenho controle sobre isso. Porque não sou eu que vou tomar as ações finais. O que eu posso fazer é maximizar as minhas fortalezas, as minhas forças, para criar mais oportunidades e diminuir ou extinguir as minhas fraquezas para que eu não tenha nenhuma ameaça, ou que pelo menos o nível de ameaça seja muito baixo. Faça esse exercício com você, com as suas habilidades. O que você tem de forças, o que você tem de fraquezas, e dentro do seu ambiente, falando de você especificamente, líder, o que tem de oportunidades onde você está e o que tem de ameaças onde você está. Ah, eu quero analisar outra coisa. Tudo bem, você pode pegar um produto. Pega um produto e analisa. Um celular. Quais são as fortalezas desse celular? Quais são as fraquezas desse celular? É assim que é feita a análise de mercado, inclusive. Quais são as oportunidades que tem no mercado em relação a esse celular? Quais são as ameaças que tem em relação a esse celular? Se a gente comparar com um celular dos anos 2000, quais são as fortalezas desse aqui? Ele tem tela touch. Esse celular tem redes sociais acopladas a ele. Ele tem um WhatsApp. Hoje você vai olhar para tudo isso e vai dizer, não, mas isso é comum. Sim, mas se a gente comparar com como eram os celulares nos anos 2000, esse aqui está anos-luz. Qual que é a fraqueza dele? Hoje, para mim, a bateria. A bateria dura pouco. Poderia durar muito mais. Essa é a principal fraqueza para mim. Oportunidades em relação a este modelo de celular, pensando em vendas, fazer parcerias com empresas que fornecem celulares para os seus colaboradores e ela ser uma fornecedora. Há ameaças, a concorrência. A concorrência evoluiu muito mais em relação a design, a praticidade, a bateria, por exemplo. Então, aqui foi uma análise SWOT simples, tá? Bem simplificada, do celular. Você pode fazer uma análise SWOT, um FOFA, com qualquer coisa. Você só precisa ter o contexto para você poder fazer essa análise e ser honesto também na avaliação, principalmente em relação a forças e fraquezas, porque, falando de você especificamente, é aquilo que é de verdade, é o que é real, tá? Bem, então, já expliquei aqui o que é interno e o que é externo. E já expliquei um pouco sobre a questão de forças e fraquezas, usando até o meu próprio exemplo, para que você consiga enxergar que isso pode estar ligado, inclusive, a habilidades que eu tenho ou gostos que eu tenho. Tudo vai estar direcionado e correlacionado com aquilo que está sendo analisado. Eu estou analisando o Júlio quanto líder. Enquanto líder, quais são as forças e fraquezas que ele tem? Quais são as oportunidades e ameaças que ele tem? E isso dentro de um cenário também muito específico. Isso precisa ficar muito claro para que você não se confunda, tá? Mas vamos lá. Como que um líder ele pode usar a análise SWOT a seu favor? É, como eu falei inicialmente, uma forma de autoconhecimento. Porque dessa maneira você consegue avaliar melhor, de novo, de forma honesta, de forma sincera. Isso você precisa ter de atenção. Porque não adianta nada eu falar aqui para você como faz e chega na hora você começa a colocar habilidades para você que você não tem. Que na parte das fortalezas,
Geralmente, quem está aprendendo coloca lá aquilo que queria ser, aquilo que queria ter, uma habilidade que gostaria de conquistar. Não. Você tem que colocar hoje, o cenário atual, como que é? Como que você está agora? É isso que precisa ser avaliado. Essas é que serão as suas reais fortalezas. Essas é que serão as suas forças, tá? Quando a gente vai para as fraquezas, a mesma coisa. É olhar para dentro de si, ter aquele momento de reflexão e ser honesto. Achar que você não tem pontos de melhoria, que você não tem fraqueza, que você é um ser iluminado e perfeito, não existe. Isso é um tipo de mentalidade de pessoas que não crescem e que não evoluem. Porque você já deve ter visto aquele tipo de pessoa que lê um livro e fala assim: ah, não, mas eu já sei tudo que está escrito aí. Eu já sei tudo que está aí já. E aí a pessoa, no dia a dia, se você convive com ela, você sabe que ela não aplica. Aí fica complicado, né? Porque a fala está desconexa com a realidade. E talvez sejam essas pessoas que mais precisem de ajuda. Porque elas não conseguem enxergar as suas próprias fraquezas, os seus próprios calcanhares de Aquiles. E muitas vezes precisam de outras pessoas que deem esse tipo de feedback. E se ela for aberta a feedback, tudo bem. Se ela não for, é um outro problema que, inclusive, eu consigo resolver dentro da minha mentoria no método CDL, Caminho para a Liderança. Bem, mas o essencial da análise SWOT para o líder é o autoconhecimento. Isso vai fazer uma diferença absurda na sua atuação, junto à sua equipe, junto ao seu projeto, junto aos seus gestores, junto à empresa que você trabalha, junto à atividade que você faz. Ah, Júlio, eu trabalho com esportes, vai te ajudar. Eu trabalho com música, isso vai te ajudar. Eu trabalho no ambiente corporativo, vai te ajudar. Porque o autoconhecimento serve para todas as áreas. Todas. Primeiro você lidera você, depois você lidera os outros. Entenda quais são os seus limites, quais são as suas fortalezas, quais são as suas fraquezas. O autoconhecimento vai te levar para um outro nível. Todo mundo que passa por isso tem um degrau de crescimento maior porque entende aquilo que precisa evoluir. E claro, não é só olhar para isso e deixar para lá. É fazer alguma coisa com isso. Eu vou chegar lá. Vamos aos poucos. Bem, então, uma das grandes vantagens da análise SWOT para a liderança é justamente o autoconhecimento. Outra coisa é a gestão da sua equipe. Entenda que, como eu disse, tudo vai depender do objeto a ser analisado. E aqui o objeto, claro que eu estou falando, uma maneira mais técnica de falar, mas você pode fazer isso com a sua própria equipe. Quais são as forças e fraquezas da minha equipe? Com base no que você identificar deles, você pode direcioná-los para atividades específicas. Então você percebe que alguém tem habilidade em trabalhar com planilhas. Quem que você vai colocar, por exemplo, quando você for delegar algum relatório? Justamente essa pessoa que já trabalha com planilhas. Isso pensando em ganhar tempo. Se você quiser desenvolver pessoas, pensando que, poxa, tal pessoa não sabe mexer com planilhas, é justamente para ela que eu vou passar, então, este relatório para ela fazer. É uma oportunidade também. Aí, claro, cabe a você, líder, identificar qual é o momento que você está com a sua equipe, se dá para fazer isso mesmo ou não, ou é melhor seguir, primeiramente, numa linha mais direcionada para quem tem aptidão, quem tem uma fortaleza relacionada a isso, vou disponibilizar esse tipo de trabalho. Quem tem dificuldade, eu vou tirar dessa linha de trabalho. É uma linha boa também de trabalho com a equipe, mas eu confesso que para desenvolver pessoas precisa ser um pouco mais estratégico que isso. Tá? Bem, eu falei de direcionar as pessoas para aquilo que você identifica como positivo, né? Aquilo que a pessoa tem como fortaleza. E também tirar do caminho ali aquilo que ela não trabalha bem. E outra coisa, vai te ajudar muito numa tomada de decisão. Quanto mais dados, mais informações você tem
você consegue trabalhar melhor com a sua equipe. Imagina que você precisa de alguém numa área específica que precisa de produtividade, de velocidade. E você tem na sua equipe pessoas que produzem bem, mas uns são mais lentos do que outros. E tem alguns que já têm muita facilidade. Qual dessas pessoas você vai colocar nessa tarefa específica? Aquele que você percebe que tem uma maior produtividade. Aquele que você percebe que tem uma maior facilidade de aprendizado. Tudo isso você vai conseguir fazer construindo uma análise SWOT. E você pode fazer de forma individual, ou isso falando da sua equipe, obviamente. Você pode fazer isso analisando o grupo. Vai te ajudar muito na tomada de decisão. Imagina que você quer promover alguém, ou você vai fazer algum tipo de ação com a sua equipe. Você pode utilizar da análise SWOT, ou FOFA, para que você seja muito mais assertivo na contextualização da situação em si, para que você tome as melhores decisões. Certo? Bem, dito isso, eu já falei, mas é importante ressaltar. Quais são os benefícios, então, da análise SWOT para o líder? Uma delas é melhor alocação dos recursos. Como eu disse anteriormente, você vai conseguir direcionar as pessoas justamente para onde faz sentido para elas. Além disso, você vai conseguir ter um melhor preparo para os desafios. Porque, afinal, se eu já sei quem é bom no quê, eu vou direcionar as pessoas de acordo com aquilo que elas são boas. Logo, eu consigo estar muito mais preparado para situações de crise, para situações desafiadoras que aparecem no dia a dia de qualquer líder. E, como disse anteriormente, também é muito mais fácil a tomada de decisão. É muito mais claro você tomar uma ação. As coisas não ficam jogadas ao léu. Não é através de sorte. Não é jogando no dado. Ah, quem vai fazer tal coisa? Ou tirando no 2 ou 1, ou no par ou ímpar, que seja. Enfim, seja qual for a brincadeira. O ponto aqui é, uma análise SWOT, ela vai clarificar para você da liderança quais são os melhores recursos que você tem, vai ajudar na tomada de decisão e na alocação de pessoas de acordo com o planejamento que você tem. Seja um planejamento voltado para delegar para quem já tem aptidão em certas atividades, ou mesmo se você quer desenvolver a pessoa numa nova habilidade, pegar justamente aqueles que têm pouca habilidade e passar uma atividade, uma tarefa nova para que eles aprendam algo novo e se desenvolvam. Tá? Isso faz parte da liderança, trabalhar o desenvolvimento dos seus colaboradores. E, Júlio, aí você pode me dizer, ok, mas como que eu faço isso na prática? Na prática. Vou te falar aqui como que você pode, modelos de como fazer análise SWOT. Pegue uma folha em branco, faça uma cruz no meio. Então, passe a caneta no meio da folha e depois passe tanto na horizontal quanto na vertical. Vai formar uma cruz, vai ficar 4 espaços. Dentro de cada um desses espaços, você vai colocar dentro do seu objeto de estudo, objeto analisado, vamos colocar aqui você. O primeiro, forças. Aí você escreve lá, forças. E descreve quais são as suas forças. No quadrado ao lado, ainda em cima, você vai colocar as fraquezas. E aí você vai descrever quais são as suas fraquezas. Então, forças e fraquezas são internas, dependem de você. Você vai preencher em cima. Preencha aí na sua casa. Ou no celular, enfim, onde ficar mais fácil para você. Embaixo, na parte inferior, no primeiro quadro embaixo, você vai colocar oportunidades. Embaixo de forças. E ali, você vai colocar quais são as oportunidades que existem onde você está inserido. Lembrando que isso é externo, não depende de você. Mas quais são as oportunidades que podem ocorrer em relação à sua atividade hoje? E no último quadrado, nesses 4 quadrantes, você vai colocar as ameaças. O que pode acontecer de negativo? Aí você vai colocar abaixo das fraquezas aquilo que vai ser prejudicial para você dentro da sua área de atuação.
essa é a forma mais prática de você fazer uma análise SWOT. Existe ainda um jeito um pouco mais avançado, mas se você fizer este aqui, já é um ótimo começo, porque a partir daqui a gente faz uma análise SWOT cruzada. Pronto, agora eu explodi sua cabeça. Porque forças e fraquezas, normalmente as pessoas utilizam e falam, tá, mas isso é muita teoria. E o que eu posso fazer com isso? Olha só, o que é uma análise SWOT cruzada? Eu vou pegar o que eu tenho de forças, ampliar para que gere mais oportunidades. O que eu posso ampliar das minhas fortalezas, das minhas forças que você descreveu, que vai aumentar as chances das minhas oportunidades. E o que eu posso aumentar das minhas forças e fortalezas, que vai diminuir as minhas ameaças. Mesma coisa com as fraquezas. O que eu posso diminuir ou eliminar de fraquezas para aumentar as minhas oportunidades? Ou o que eu posso diminuir ou eliminar de fraquezas para que eu diminua as minhas ameaças? Olha só que interessante. Agora ficou mais legal a análise SWOT. Agora ela faz mais sentido. Não é algo simplesmente teórico. Dentro da sua atuação, você vai saber o que é. Imagine que você quer crescer dentro onde você trabalha, só que um dos pré-requisitos é ter ensino superior, e é justamente o que você não tem. Como fazer para eliminar isso? Você precisa ingressar no ensino superior. Dentro da análise SWOT, do FOFA, há essa parte de não ter um ensino superior, seria a sua fraqueza. A oportunidade seria justamente você conseguir o cargo, mas um cargo a mais. Mas você só conseguiria se tivesse essa condição de ensino superior. A mesma coisa dentro de fortalezas. Você precisa ser um bom comunicador, de repente, para ser um multiplicador dentro da sua empresa, abrindo uma nova área de atuação. Mas como que isso vai acontecer? Apenas se você for um bom comunicador. Se você não for, isso vai estar lá na sua parte de fraquezas. Então entenda que aqui eu estou falando de habilidades, mas pode ser de qualquer outra coisa. Dentro do seu cenário, avalie o que faz sentido para você. Certo? Bem, para você entender mais algumas coisas, eu vou falar aqui. Bem, acho que já falei do exercício prático para você e da contextualização da análise SWOT cruzada. Bem, dito isso, acho que já dá para a gente caminhar para o fim? Sim, né, líder? Bem, dito isso, vamos caminhando aqui para o fim. Eu espero que... E eu tenho certeza que com esse episódio, a análise SWOT ficou muito mais clara para você. Análise SWOT ou FOFA. Aplique isso realmente para você, líder. Aplique em você, veja como funciona e replique isso para a sua equipe. Fica muito mais fácil trabalhar com uma visão mais estratégica dos seus recursos ou de você mesmo, se você fizer uma análise SWOT/FOFA. Ah, Júlio, muito delicado, muito complicado. Assiste de novo esse episódio. Volta, pausa, vai escrevendo, vai fazendo aos poucos para que você consiga realmente aproveitar o melhor dessa informação, deste conhecimento que vai fazer diferença para você, tá bom? Se você quiser saber mais sobre desenvolvimento pessoal, feedback especificamente, eu vou deixar aqui embaixo um link para que você que queira crescer junto comigo. Eu estou com um curso aberto sobre feedback, onde eu mostro o caminho para você dentro da liderança, como você fazer feedbacks que sejam construtivos, inclusive utilizando a análise SWOT, para que você identifique forças e fraquezas e em seguida aplicar o melhor feedback para a evolução da sua equipe, tá bom? Dito isso, foi um prazer inenarrável estar com você aqui, líder, em mais um episódio do nosso Olá Líder Podcast. Me conta aqui nos comentários se você conhecia a análise SWOT ou, mais conhecida aqui no Brasil, FOFA, tá bom? Mais uma vez, foi um prazer inenarrável.
Forte abraço e até o próximo episódio, líder. Até mais. Tchau, tchau.